A Laís, com minha bebê foi o contrário. Nunca quis amassado, sempre preferi os sólidos. 1 ano e 1 mês. Sim. Na verdade, a maioria dos bebês prefere o sólido. São raras as exceções dos bebês que preferem a comida amassada. Por quê? Porque quando você dá a oportunidade da criança e estimula esse interesse nele, ele com certeza vai preferir o alimento sólido. Ele vai se interessar muito mais. Muitas vezes a gente tem um certo receio, um certo medo e a gente acaba limitando muito a criança a ficar comendo só papinha. E a gente acaba não evoluindo a alimentação dela. Então, geralmente os bebês sim preferem um alimento mais sólido, que eles possam ter esse contato maior. Eu vou responder algumas perguntinhas que me deixaram na caixinha de perguntas e também no meu post. E depois vou tentar responder algumas de vocês aqui também, pra gente finalizar a live. E pode continuar colocando perguntinha aí, tá? Então, me deixaram essa seguinte pergunta. Meu bebê tem 8 meses. Ele continua recusando. Até quando é normal? Então, tendo dito tudo isso que eu falei, né, sobre os motivos da criança recusar, sobre os comportamentos que a gente pode estar fazendo que vão cada vez mais incentivando a criança a recusar os alimentos, a gente precisa avaliar isso. Se o seu bebê está recusando, qual que é o motivo da recusa? Você está levando em consideração o desenvolvimento dele? A gente sabe que para muitos bebês demoram alguns meses para a criança aceitar os alimentos, porque essa transição ela não é fácil. Sair de uma alimentação líquida para uma alimentação em pedaço, uma alimentação com textura, não é fácil para o bebê. E ela tem só 6 meses para fazer isso, então é uma transição muito rápida. E muitas vezes a criança vai sim recusar. Eu sempre digo que em algum momento, até 1 aninho de idade, a criança vai começar a aceitar melhor. Ela vai mamando menos e vai aceitando melhor. Descartando tudo isso que eu te falei, se não estiver acontecendo nada disso na sua casa, seu bebê estiver crescendo, seu bebê está se desenvolvendo bem, não é uma questão de preocupação, mas é preciso a gente avaliar essas questões. Outra pergunta. O bebê não leva a comida na boca, mas o controle remoto, geralmente a criança tem mania de levar tudo na boca, né? Mas se ela está sentindo alguma coisa, alguma pressão para ela comer, ela tende a não levar mais a comida na boca. Então, o controle remoto, geralmente você não pressiona a criança a comer. Então, ela vai sempre querer levar a boca. Então, se você estiver forçando, se você estiver pressionando, se você estiver ali estimulando a criança a comer uma colherada a mais, uma quantidade a mais, ela tende a ir perdendo o interesse na comida e ela nem vai querer levar o alimento à boca. Então, a gente precisa avaliar se é o que está acontecendo na sua casa. Outra pergunta. 9 meses, perdeu peso e não aceita que eu dê a comida. Só pega carne e ovo. Só aceita leite no peito. Então, se a criança está perdendo peso, a gente precisa avaliar também outras questões. Como é que está o desenvolvimento desse bebê, se ele está crescendo em comprimento e se foi uma perda ponderal significativa. Ele perdeu quanto de peso? Foi significativo? E se ele só leva carne e ovo à boca, o que a gente pode fazer para estimular essa criança a levar outros alimentos? Tentar outras abordagens diferentes, colocando ali, se ele aceitou ovo, fazer um omelete com arroz e feijão. Se ele aceita carne, fazer uma carne com legumes, um hamburguinho de carne com vegetais. Então a gente precisa ver como está sendo a abordagem dessa criança com os alimentos para tentar facilitar a aceitação dele também. E ver como é que está sendo a oferta desse alimento. As refeições são em família, como que está o ambiente durante a alimentação, como que está a questão comportamental dessa criança, como que a gente está estimulando essa criança a se interessar pelos alimentos. Outra pergunta. 6 meses se interessa, mas quando coloca na boca chora. Não aceita na colher. O que fazer? 6 meses é um período ainda muito cedo para você tentar, para você se preocupar, porque está só no começo. Provavelmente o seu bebê ainda tem o reflexo de protrusão da língua. Quando existe ainda esse reflexo de protrusão da língua, a criança tende a tirar o alimento da boca, a cuspir mais o alimento e a recusar mais também. E é normal.
É tudo normal nesse primeiro momento. Então, o que a gente vai fazer é estimular a variedade, estimular a exposição, sem focar na alimentação em si. Né? Ele continua mamando, o bebê continuando, ele continua tendo o leite materno para se nutrir. Então, aos pouquinhos, você vai incluindo os alimentos para ele aceitar. E à medida que vai reduzindo esse reflexo de protrusão da língua, ele tende a aceitar melhor. Então, por conta até do reflexo de protrusão, o bebê pode cuspir mais os alimentos, ele pode nausear mais, ele pode cuspir, né? Então, a gente precisa avaliar se o reflexo de protrusão da língua ainda está presente na alimentação. Da mesma forma que o bebê, ele não aprende a andar de cara, ele leva sempre alguns tombos, na alimentação acontece da mesma forma. Existe uma série de obstáculos para o bebê começar a comer de fato. Então não é você colocar o alimento ali na frente da criança que ela já vai sair comendo. Leva um tempinho, né? À medida que, por exemplo, você coloca o bebê no chão, ele aprende a engatinhar, depois ele aprende a ficar de pé, aí sim ele aprende a andar, depois de alguns tombos. A criança também. Então ele aprende a ver, depois ele aprende a cheirar, ele aprende a tirar um pedaço, o pedaço cai da boca, aí ele aprende a tirar um pedaço, a manter aquele pedaço na boca, aí ele tenta mastigar, cospe, depois ele tenta mastigar, engole. A alimentação é um processo, né? Ninguém nasce sabendo comer. O ato de se alimentar, ele é aprendido, a criança aprende a comer. Se você der as oportunidades, se você estimular o seu bebê, ele vai aprender. Mas se você fizer o contrário, ele vai aprender a não comer, que é o que a gente não quer que aconteça. Vou tentar responder algumas perguntinhas aqui, tá? E aí eu vou finalizar com um texto da minha autoria sobre a introdução alimentar. Eu queria muito que você ficasse até o final comigo. Vamos escolher algumas perguntinhas aqui. Essa live vai ficar salva por 24 horas, tá? E depois vocês podem encaminhar para mais famílias, ela vai ficar disponível para você. Você pode interagir, pode perguntar. Se eu não tiver respondido a sua dúvida aqui, pode perguntar nos comentários dessa live que vai ficar salva no IGTV, que eu vou responder todos, tá? A Laís, com minha bebê foi o contrário. Nunca quis amassado, sempre preferi os sólidos. 1 ano e 1 mês. Sim. Na verdade, a maioria dos bebês prefere o sólido. São raras as exceções dos bebês que preferem a comida amassada. Por quê? Porque quando você dá a oportunidade da criança e estimula esse interesse nele, ele com certeza vai preferir o alimento sólido, ele vai se interessar muito mais. E muitas vezes a gente tem um certo receio, um certo medo, e a gente acaba limitando muito a criança a ficar comendo só papinha. E a gente acaba não evoluindo a alimentação dela. Então, geralmente os bebês sim preferem um alimento mais sólido, que eles possam ter esse contato maior. A Duane, meu filho tem 5 anos e não come nada de verduras, frutas ou legumes. Já o de 7 não come carne, só aceita vermelha moída. E aí, Duane, a gente precisa avaliar o porquê dele recusar esses alimentos. Quais as experiências que ele já teve até aí com esses alimentos que fez com que ele recusasse? E como que a gente pode ajudar a criança a se permitir mais, a ter um interesse maior em tentar alimentos novos? Eu tenho muitos vídeos no YouTube sobre isso, né? Eu até esqueci de falar para vocês que eu tenho canal no YouTube, eu tenho canal no Telegram, onde eu posto dicas diárias e é tudo gratuito, para quem quiser acompanhar, para quem quiser seguir. Então no Telegram eu posto dicas gratuitas, é só você entrar no meu link, um link que tem no meu perfil do Instagram, e tem lá, canal do Telegram, você acessa gratuitamente e tem acesso a conteúdos diários que eu posto. Sobre dicas de introdução alimentar, dicas para crianças que estão recusando os alimentos. No canal do YouTube eu posto diariamente vídeos sobre essas questões que deixam as mães, nós mais temerosas, né? Eu tenho canal no YouTube, no Spotify, para quem quiser me acompanhar no carro e quiser me ouvir, eu tô lá também. Então tem conteúdo gratuito para todo mundo. Que bom que vocês estão gostando da live, fico muito feliz. Isso, a Nádia falou, criança tem estômago pequeno, não podemos oferecer grande quantidade. E aí, se você está ofertando uma grande quantidade,
e você está colocando comida demais no prato dele, você tende a ficar muito mais frustrada, porque você vê que a criança comeu pouquinho mesmo, e é o que vai acontecer, a criança come pouco. Então ajuste a sua expectativa, não espere que a criança coma de cara, porque quando a gente espera isso, a gente tende a se frustrar muito mais. A Raquel, quando os bebês chegam ao CMEI, às vezes é lá que eles têm o primeiro contato com outros alimentos. Às vezes até primeiro contato com a mamadeira. E não é apenas um bebê, são 18. Que legal, Raquel. Que legal ter vocês do CMEI aqui comigo. E é uma oportunidade única, né, para ofertar comida ali para a criança. E aí, com certeza, essas crianças vão ter que alimentar todas de uma só vez. E é uma experiência muito rica para todas elas, né? Porque à medida que um está comendo, o outro vai comendo junto, aí vem o outro comendo. Então é algo muito rico e vocês têm uma responsabilidade muito grande, porque vocês estão ali no papel de pais, né? O papel de mãe, de cuidador, para ofertar os alimentos. E quanto maior a variedade, quanto maior o estímulo a uma alimentação saudável, melhor para a criança. Isso, ficar obrigando o bebê a comer só vai piorar, com certeza. O Jonatas, minha filha tem 6 anos, não come arroz e feijão, e nem mesmo frutas e verduras, somente quando feitas como sopa. E aí, Jonatas, a gente precisa avaliar, porque uma criança de 6 anos é uma criança que já tem um padrão alimentar bem definido. E com certeza é uma criança que já tem as experiências também bem definidas. Então a chance dela recusar os alimentos é maior. E a gente precisa avaliar se essa criança não tem um distúrbio no processamento sensorial. Porque pelo que você está me falando, ela não aceita texturas. E geralmente quando a criança não aceita texturas, é algo no processamento sensorial. E aí a gente vai precisar de estratégias, de acompanhamento com terapeuta ocupacional, com fonoaudiólogo para ajudar isso também, tá? A Laiana, meu bebê de 9 meses está perdendo peso e não aceita a comida. Ele está sem ganho desde os 6 meses, não sei o que fazer. Laiana, então assim, se você acompanhou a live, eu falei muito sobre essa questão do bebê não tá ganhando peso. Porque aí a gente precisa avaliar se não é alguma causa orgânica, se esse bebê não tem uma alergia, se não tem um refluxo oculto. E vai ser importante a avaliação médica, a avaliação clínica, para ver o que está acontecendo com o seu bebê. Como que está essa perda ponderal, como que está o crescimento dele em estatura e todo o restante do desenvolvimento da criança. Vamos mais uma perguntinha. O que fazer quando a criança recusa os alimentos de textura mole, como purê de batata, gelatina, caldo? Flávia, eu não sei qual a idade do seu bebê. Se for um bebê menor de 2 anos, não é recomendado gelatina, tá? E você não tem que fazer a criança aceitar alimentos de textura mole, né? Nem todo mundo gosta de purê de batata, nem todo mundo vai gostar de caldo. Às vezes ele gosta mais de outro tipo de textura. Você não tem que ficar estimulando o seu bebê a gostar de textura mole, né? Se ele tem a habilidade para comer alimentos de textura de consistência mais sólida, oferte alimentos de consistência mais sólida para ele. Que bom que vocês gostaram da abordagem. Então fica aqui firme comigo, Mônica. A Regina, fala sobre a importância da mastigação para o bebê. Tá, vamos falar da importância da mastigação. A gente sabe que dos 6 aos 9, 10 meses, existe uma janela de oportunidades para a criança aprender a mastigar. Se a gente não trabalha texturas, sabores diferentes, a criança vai perder essa oportunidade, essa janela de mastigação. Ninguém nasce sabendo mastigar. À medida que o bebezinho vai vendo outras pessoas mastigando, que ele vai vendo como você processa aquele alimento, ele vai aprendendo. Então, é um processo, né? Nas primeiras vezes ele vai cuspir, aí depois ele aprende a colocar o alimento de um lado para o outro, ele vai aprendendo a mastigar, ele vai aprendendo a deglutir. Então é um processo. E esse processo, ele tem uma oportunidade maior de aprender até os 10 meses. Por isso é muito importante a gente não ficar estagnado numa única consistência, numa única textura. E tá sempre evoluindo a consistência da alimentação da criança.
Muito obrigada, Rosália. A Rosália diz que a live está rica em conhecimento. Fico muito feliz. Que bom que você está gostando, Francisca. A Lides. Lid, qual a consistência para um bebê de 8 meses? Lid, o que a gente considera para um bebê de 8 meses? Um bebê de 8 meses, se foi um bebê nascido a termo, se não foi um bebê prematuro, já é um bebê que consegue sim estar evoluindo essa consistência para alimento já em pedaço. E claro, vai tudo depender do desenvolvimento desse bebê. A gente precisa avaliar como que está o desenvolvimento dele, né, como que está esse processo de alimentação. Mas no geral, cada criança é de um jeito. Tem bebês que com 6 meses já conseguem ingerir alimentos sólidos, tem bebês que é com 8, tem bebês que é com 9, então nada é fixo. No geral, com 8 meses, ele já consegue sim comer alimentos em pedaços, tá? Eu agradeço demais a participação de vocês, a participação de você aqui comigo até o final. Não deixa de me seguir aqui no Instagram, aqui eu posto dicas diárias, no Telegram também, no Spotify, no TikTok, eu tenho um canal no YouTube que é o Paladar Colorido e eu conto com vocês aqui comigo. Toda quinta-feira e todo sábado eu tenho lives aqui e no sábado eu vou continuar sobre esse assunto e eu vou falar para vocês, eu vou estender um pouquinho mais sobre esse assunto e falar sobre 5 motivos que podem fazer com que o bebê esteja recusando os alimentos. E eu vou continuar essa live aqui também, tá bom? Então, muito obrigada pela participação de você. Eu agradeço demais a todo mundo do CEMEI, a todo mundo da Prefeitura de Goiânia que me deram essa oportunidade de estar aqui falando para todas as famílias. E eu fico muito feliz com essa oportunidade de estar representando a nutrição materna infantil. Porque eu amo demais o que eu faço e eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Só deixar comentários, essa live vai ficar salva por 24 horas e eu aguardo vocês aqui comigo. Um beijo e uma ótima quinta-feira e sexta-feira também.